Olá, focados na causa. Nós estamos no mês de conscientização do espectro autista. E é por isso que a gente convidou aqui no Focaverna a Glauza Nin. Ela é presidente da AMA e também é uma mãe atípica. Então, ela tem muitas novidades, ela tem muitos assuntos muito importantes para tratar com todos nós. Seja bem-vinda, Glau. Muito obrigada, é um prazer, na verdade é uma honra estar contigo aqui, principalmente falar sobre a minha vivência, falar sobre estar à frente da associação, que é um marco muito importante para a cidade de Mafra, e fazer um bate-papo bem interessante sobre a inclusão. E aproveitando que é o mês de abril, né? Então, vamos manter a constância na conscientização, é necessário. É importante a conscientização, né, Glau? Com certeza. Por que você acha que é importante essa conscientização do espectro autista na nossa sociedade? Primeiro que eu acho que sempre foi muito taxado. Sempre foi banalizado o assunto, não foi levado a sério. E quando nós falamos de conscientização, a gente pede que pelo menos as pessoas tenham o respeito, que é o dever de todo mundo, não deveria ser uma escolha. E aí a proposta é, tenha empatia, tenha respeito, vamos conscientizar. Através do quê? De informações, de vídeos, de constância. Porque por mais que isso esteja no auge, esteja em alta, muitas pessoas não sabem o que significa o autismo. E aí sempre nos perguntamos, por que você não sabe? Por que você não conhece? Será que não fez o dever de casa? Será que não está lendo? Será que não está acompanhando? Mas é muito importante que as pessoas tenham um mínimo de conhecimento e não precisa ser atípico. Não, pelo amor de Deus. Eu sempre peço, se coloque no lugar de uma mãe atípica ou lute como uma mãe atípica, veja aquela criança, se coloque no lugar dela. Tente imaginar quais são as demandas, as habilidades. É porque importante. Tem muitas vezes, né, Glau, que eu já percebi, que as pessoas confundem os trejeitos lá, né, que as crianças autistas têm com falta de educação. Eu já vi esse tipo de situação e a gente continua vendo, né, que a criança às vezes tem lá, né, uma crise, né, exatamente, a criança tem uma crise e as pessoas julgam. É uma criança mal educada. Sim, e quando falamos disso, a gente até acaba brincando, né? Não é a falta de educação. Não que não tenha que ter limite. Todas as crianças, os adultos, todo mundo tem que ter limite. Mas é entender que a criança autista, ela tem muita sobrecarga sensorial. Então, precisamos de espaços adaptados, precisamos de recursos corretos e precisamos de pessoas que entendam que quando acontecer, não vá julgar. Auxilie a mãe, porque a mãe vai acalmar aquela criança. E muitas vezes é retirando ela do espaço. Retire essa criança daquele espaço, mantenha um espaço mais confortável, vê como ela vai se adaptar, como ela vai se acalmar. E muitas vezes é até trazer ela para perto, para que ela não se agrida, para que ela não faça nada que vá se machucar. Glau, você falou uma coisa muito interessante agora, que é que a mãe que vai acolher, a mãe que vai retirar daquele local, etc. Mas às vezes a mãe não sabe. Então, eu sempre falo assim, ou não sabe ou não encontrou a forma certa de fazer. Uhum. Porque uma mãe atípica, ela conhece uma criança no escuro. Uhum. Ela não vê, ela sabe o que a criança está fazendo. Ela sente, nós sentimos tudo. O meu menino Arthur, ele tem 5 anos e ele foi não verbal durante muito tempo. Então, tudo que ele precisava era indicação no dedo. Ele mostrava, ele falava assim, monossílabas. E aquilo era uma dificuldade gigantesca, escola, socialização, amigos, família. Então foi uma barreira muito grande. Hoje, graças a Deus, ele é verbal. Tem dificuldade? Tem. Mas foi uma construção. E eu não nasci sabendo. Eu precisei descobrir fazendo, na prática, buscando conhecimento, buscando informação, rede de apoio. Então, isso que fez, talvez, eu até estar aqui hoje conversando contigo, é mostrar para as mães que é possível sim e que todas conhecem seus filhos. Talvez não naquele momento, mas vai encontrar a forma certa de fazer. Porque, às vezes, a gente pode ouvir assim, Glau, o que eu quero dizer para você? Eu tenho um filho, né, autista, lá pequenininho, e ele não vai bem na escola, ele não se socializa, ele morde outras crianças, ou ele agride, ou ele faz coisas como querer fugir da escola, ficar desesperado, né? Sim. E aí eu fico, meu Deus, mas o que ele tem? Vamos supor que eu não saiba ainda que ele seja autista. Sim, com certeza. Mas eu sinto que tem alguma coisa diferente. Então, é nesse momento que a mãe deve procurar um recurso e quem ela deve procurar? Então, nesse momento, quando se tem essa preocupação e tem esse olhar sensível à criança, é identificar quais são as características. É possível, mas o espectro não é um manual. Não existe
algo pronto, não tem isso, é impossível. Então, a escola, juntamente com a família, é buscar os médicos, buscar pessoas responsáveis, por exemplo, um neuro, psicólogo, fono, buscar esses profissionais, fazer o acompanhamento, que é eles que vão conseguir chegar num laudo, por exemplo. Quando nós falamos de autismo, eu sempre gosto de frisar muito assim, ó. Se você percebeu que sua criança é diferente, não olhe nela com um olhar de julgamento. Busque acompanhamento, sabe? Busque entendê-la. Porque um laudo, um diagnóstico precoce, meu Deus, é fantástico. É um desenvolvimento perfeito para uma criança. E quando isso não tem, nós temos crianças, como você falou, sabe? Com todas essas situações. E aí precisamos de intervenções. E é aí que nós, assim, batemos de frente. É difícil. É muito difícil. E nós precisamos ter profissionais engajados, professores dispostos e algo que ainda não tem no nosso município e vamos brigar é professor, segundo professor. Precisamos de um professor formado na área que atenda as nossas crianças. Porque é preciso de conhecimento, é isso que você está me dizendo, né? Com certeza. Não adianta como eu, por exemplo, eu sou professora, você também foi professora, mas a gente não tem conhecimento, né? E eu gostaria até de dizer isso aqui, Glau, para o pessoal que é focado na causa, que nós estamos trabalhando o espectro autista esse mês, porque eu também fui professora há muitos anos, né? 30 anos. O meu marido também foi professor durante 30 anos. Inclusive, a primeira escola que o professor Bus deu aula foi na escola ecumênica em Curitiba, que era para crianças especiais. E ele amava. Ele amava dar aula, e isso foi a vida toda dele. Sim. Ele amava as crianças especiais. Ele tinha uma atenção toda especial com eles, né? É maravilhoso. E é maravilhoso. Então é por isso também que trago para Foca isso, porque certeza. A gente se assusta muito, não é? Eu acho que quando a gente lida com o diferente, seja ele em qualquer área da vida, ele assusta. A primeira questão é a gente se assustar, né? É o espanto, né? Porque é a surpresa, meu Deus, estou lidando com algo novo, o que fazer? O que é isso? O que é isso? E como eu vou lidar com isso agora? Como fazer isso? E quando a gente fala assim de autismo, meu Deus, as pessoas, ainda algumas pessoas olham assim espantadas, meu Deus, gente, teu filho é diferente, você não vai abandoná-lo. Jamais. O que você vai fazer? Vai acolhê-lo. Esse é o que se espera de uma mãe. Eu sempre falo, desistir não é opção. Uhum. Ou você luta com tudo que você pode, com todas as ferramentas necessárias, ou então você busca uma rede de apoio que te ajude a fazer todo esse suporte. E hoje nós temos muitas redes de apoio. É isso que eu ia perguntar. Ó, eu vou citar... Onde encontrar essas redes de apoio? Então, eu vou te citar assim, até a AMA tem feito esse trabalho, porque hoje nós não temos sede. Então, a AMA é uma associação, é a Associação Mafrense Mais Amor para Autistas. Estamos trabalhando para que tenhamos uma sede, para que possamos oferecer terapias para as crianças, dar suporte às famílias, principalmente às mães. Mas nós temos a rede Te Acolhe Rio Mafra, nós temos grupos de mães engajadas que estão disponíveis e estão compartilhando as vivências, estamos organizando rodas de conversa e a próxima, inclusive, será no dia 17, agora no período da tarde. Então, nós estamos disponibilizando ferramentas, porque... Onde vai ser essa? Vai ser na clínica, inclusive, em Mafra. Depois a gente pode passar o local bem certinho. Mas é interessante oferecer e que as mães também possam buscar, porque a dor de uma mãe atípica é a dor da outra. Nós conhecemos esses sentimentos, nós temos as vivências, então por que não buscar? E hoje eu digo assim que a rede de apoio é um suporte maravilhoso. E ele vai auxiliar muito a família, inclusive pais, né? Pais, mães. A gente sempre fala de mãe porque geralmente é a mãe que assume a maternidade. Mas falamos de famílias também atípicas. Quando você fala também dessa questão das redes de conversa, eu entrevistei a Jéssica... E uma outra mãe que de Rio Negro, né? De Rio Negro, que também tem TEA lá, né? Tem um espaço, né? Com as psicólogas Cristiane, a Vivian, o Samuel, pessoas maravilhosas que são muito ativas nesse sentido, né? Do autismo. E aí, uma delas, ou as duas, me relataram da importância dessa troca de experiência que vai acontecer nas rodas de conversa. Porque aí você não fica se sentindo um extraterrestre, né? Nessa maternidade atípica. Você vê que outras mães também estão passando pelo mesmo que você, ou já passaram. E podem te dar dicas de como, né?
passar por esse momento de uma maneira mais leve. E é compartilhar estratégias. Isso, Como compartilhar estratégias. Compartilhar estratégias. Por exemplo, assim, com o meu menino, eu fiz muita atividade lúdica em casa. Fiz muito material com papelão, assim, com os recursos que nós temos. Porque eles são muito criativos. Eles usam muita imaginação. Então, vamos entrar nessa. Super funcionou. O Arthur contém uma crise. Água. No banho. Geralmente contemos uma crise do Arthur no banho. A água, para ele, tem esse poder calmante. Tem crianças que não suportam o chuveiro, não suportam o banho. Sim. Então, é compartilhar a estratégia. Vai chegar em alguém como alguma estratégia vai chegar até você. E essas rodas de conversa é você se permitir ser fraca, se permitir chorar, mas se permitir e admitir que você é uma mãe e não é perfeita. Mas é que a gente tem muito amor pelos nossos filhos, sabe? A gente busca constantemente. E é importante isso que você está falando também, porque a psicóloga Cristiane e a Vivian, elas me relataram que tem alguns espectros autistas que eles têm hipersensibilidade. Então, eles têm que trabalhar, inclusive, a hipersensibilidade corporal. Por exemplo, tomar banho dói. Dói. E aí, Porque aquilo machuca. A água caindo machuca. Então, tem crianças que, por exemplo, não ligam pro chuveiro. Tem outras que, meu Deus, é um embate, assim, vamos tomar banho. Gera uma crise, gera uma ansiedade. Então, é sempre trabalhar com a rotina, sempre trabalhar, assim, com as explicações, sempre conversando com eles, mas nem sempre vai dar certo também. Então, não existe manual. Existem tentativas e mães dispostas a tentar e fazer dar certo. Como nós temos casos de crianças que regridem também no autismo. É culpa da mãe. Nem sempre. Nem sempre. Muitas vezes as crianças, elas não se encontram naquele processo e vão sofrer certas consequências. É complicado pra gente se encontrar, às vezes, no processo. Com certeza, Cláudia. Eu digo assim, o ser humano, ele vive tentando, né? Nós nos lapidamos todos os dias. Sim. Então, imagina uma criança. E é como uma criança vai chegar pra você, não verbal, e dizer, estou com dor. E outra questão que é muito importante aí também, né, Glau, que você está alertando, né, todas as mães e famílias que têm pessoas autistas, é que também tem uma questão financeira aí atrás, né? Porque tem pais que vão ter que trabalhar das 6 da manhã à meia-noite, não vão ter muito tempo para dar atenção. Já é difícil com os filhos, né? Que nós temos, assim... Os típicos, imagina os autistas, né? Ou qualquer outro espectro, As né? neurodivergentes. Os neurodivergentes, né? Então... e a gente também, nesse processo hoje, se encontrar, né, no meio dessa turbulência social e ainda ter a demanda financeira para sustentar aquela família e ainda ter esse olhar diferenciado para poder atender. Eu acho que é por isso que é importante buscar as redes de apoio. Porque elas são gratuitas. São gratuitas. Né? E assim, as redes de apoio hoje, elas auxiliam as mães a buscar os meios, né? A encontrar as alternativas e até terapias. Mas quando a gente fala de financeiramente, é porque um tratamento terapêutico, um acompanhamento terapêutico, ele custa. E não estou desmerecendo profissionais, nada. É o valor deles. Mas é um valor que a família não dispõe. Então, hoje em Mafra, um projeto que... Perdão, super deu certo e dá certo na prática é a estimulação precoce que acontece na PAI. Mas eles têm uma fila gigantesca, então hoje a demanda é muito grande. O meu menino faz estimulação precoce desde os seus 2 anos e meio, mais ou menos. E ele evoluiu muito. Então, eu acredito no público, eu acredito nessas possibilidades, porque o meu menino é a prova de que deu certo. E eu tenho inúmeras amigas que também acontece da mesma forma. O que precisa ter é um olhar público em cima disso, e eu até chamo assim, um poder executivo, legislativo. Quais são as políticas públicas que poderíamos fazer ou podemos implementar no município que vá desafogar as filas, que tenha como prioridade atendimentos de qualidade e rápidos, emergentes. Então, não tem como deixar uma criança laudada aos 2 anos ser tratada aos 4. Como que faz isso? Ele vai deixar de ter um laudo precoce para ter um tratamento terapêutico tardio? Isso é complicado. Às vezes não funciona mais. Não funciona. Então, assim, já houve uma perda por trás. E é necessário ter esse olhar sensível. Nós estamos, assim, no mês de abril, nós estamos trabalhando feito loucos, porque a gente precisa conscientizar, precisa mostrar para a população que é possível, mas sozinhos nós não conseguimos, nós precisamos unir forças.
Tem uma estatística, né, Glaude, que isso você vai falar melhor do que eu, do nascimento das crianças, né? Tem um estudo estatístico que diz que de tantas crianças, tantas nascerão com autismo, então, né? O último que eu estava vendo, se eu não me falha a memória, tá? É a cada 36 crianças, cada 36 crianças, uma é autista. Mas já tem alguns anos esse dado estatístico. Eu sei que Mafra vai implementar algo assim, para busca de dados, para ter quantidade de autista, para que tenhamos esse norte, sabe? Esse dossiê. É importante para o município sondarmos quantas crianças tem, quantas crianças com síndrome, quantas crianças com autismo, quantas crianças com TDAH, porque é possível trabalhar as demandas específicas. Então, eu acredito no poder da educação, no poder da saúde, e eu acredito no poder público desde que feito com qualidade e com seriedade. Então, é possível. E tudo sim. isso é muito importante porque essas crianças crescem. Crescem. E elas vêm para a sociedade. Cresce, E de alguma forma, a sociedade tem que estar preparada para elas. Preparada. Como elas também vão ter que se inserir nessa sociedade mais preparadas também. Com certeza. E falamos de mercado de trabalho, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, a gente pede para que as pessoas que vão dar emprego a essas crianças estejam preparadas como? Buscar cursos, buscar suporte, buscar pessoas especializadas que possam ter esse trabalho, sabe? Ter esse tato. Porque não tem como uma criança autista ficar sempre na casa. Ela vai crescer, ela vai entender o motivo pelo qual ela talvez é autista, ou então as dificuldades que ela tem, mas ela vai querer ter dinheiro, não vai? Ela vai querer ter independência, ter uma família. Então, é provável, e eu acredito também, que seja possível fazer isso. Mas não temos tantas pessoas dispostas, né, Cláudia? Agora você me lembrou que nós, a nossa equipe foi gravar no MIG, supermercados. Que bacana. E aí aconteceu um fato bem amoroso, vou dizer assim. Sim. Porque tinha uma moça que estava fazendo os pacotes e ela veio se apresentar para mim como neurodivergente e que ela trabalhava ali e ela me conhecia. E ela me deu um beijo, me deu um abraço e estava ali trabalhando. E eu achei aquilo maravilhoso, sabe? Porque ela veio se apresentar como neurodivergente. O meu nome é tal, que eu não vou falar aqui, né? Porque não sei se tem autorização. Mas o meu nome é tal e eu sou neurodivergente. Ela falou, inclusive, o nome do que ela tinha. E que me conhecia e me deixou um beijo, sabe? Está no mercado de trabalho. Está no mercado de trabalho. E provavelmente a empresa, a família, todos estão engajados. É a rede de apoio que a gente fala. Eu sempre comento, é possível e vai dar certo se escola, pais, terapeutas, todos estiverem engajados. Se isso funcionar, será linear. Se isso não funcionar ou se alguém deixar a desejar, com certeza o processo será interrompido. Então, nós temos exemplos de crianças não adolescentes, que estão inseridos no mercado de trabalho. É fácil? Óbvio que não. É preciso ter um espaço, criar um ambiente, ter algo que deixe esses adolescentes confortáveis. E é o que a gente vem brigando. Tá crescendo muito. Tem crescido demais. Tem muitos autistas, tem muitas crianças diferentes. Então, precisa buscar também soluções para isso. Precisa buscar alternativas. Tem lugar para todo mundo. Tem. Né? Tem lugar para todo mundo. E aí a gente volta à questão do respeito, porque o respeito é isso. É você acolher. Às vezes a gente fala, né? Você sabe, né? Minha formação em filosofia, as pessoas falam assim, empatia é se colocar no lugar do outro. Não. Porque jamais você vai saber, eu jamais, Glau, vou saber o que você passa como mãe atípica. Eu tenho uma irmã que é mãe atípica. Eu sei o que ela passa, a gente ajuda, ou já ajudamos muito mais, né, quando ele era criança, mas jamais é estar no lugar dela. Ela é a leoa. Ela é aquela pessoa que vai estar ali. Aproveitando o que você falou, e foi algo que me perguntaram num curso que eu participei, eu achei muito interessante, porque quando eu falo ser leoa, todas as mães são. Não adianta falar que não é, porque estaria mentindo. Mas é dizer assim, eu sou leoa ao ponto de defender o meu filho e mostrar que ele é capaz, mas eu não vou te atacar. Mas eu preciso de respeito para ele. Então, é o meu dever que você respeite ele, que eu respeite você, que tenha isso. Quando você fala, é difícil colocar, a gente não consegue se colocar, a gente tenta imaginar. Isso. E mesmo imaginando, eu acredito que não vai conseguir. Porque a rotina, ela é exaustiva. É muito exaustiva. Então, a rotina típica
ela já exige uma demanda, mas nós temos crianças mais dependentes. Quando nós temos crianças autistas, né, dentro do espectro, nós temos uma dependência gigantesca. Então, assim, vamos falar dos meus meninos, né? Como exemplo, o Valentim, ele é independente em muitas situações. E ele auxiliou o Arthur na comunicação, no desenvolvimento, em várias situações. O Arthur, nós temos uma dependência emocional, nós temos uma dependência para realizar muitas atividades. E aí falamos assim, o autismo e o pacote, que são todas as comorbidades. Então, isso é desgastante. Precisamos ter esse olhar sensível para essa situação. E não julgar, né? E não cabe a ninguém julgar. É um julgamento, né? Um não julgamento. E aí eu digo, então, empatia não é você se colocar no lugar do outro, porque não é possível, né? Assim como a questão que eu passei da doença, do câncer, né? Com meu marido, é impossível você se colocar no meu lugar. Mas é possível você respeitar. Respeitar, é um dever, né? Que não é fácil e que, portanto, algumas coisas vão fugir do controle mesmo nesses momentos, né? A gente vai, como diz o povo aí, vai despirucar, né? Vai despirucar porque você tá sob um estresse, muitas vezes, né? Muito forte. Porque às vezes você também não tá legal e você tem que dar conta de alguma exigência ali da criança ou, como eu falo, né, da questão da doença, que vai te sobrecarregar. Vai sobrecarregar. E aí encontrar alternativas enquanto mãe que dê uma desacelerada. Então assim, ó, meu Deus, meu menino dormiu. Não vá fazer todos os serviços, tira meia hora. Respira, toma um café, toma um suco, toma um banho. Tudo bem. Não fique se julgando por causa disso ou se desmerecendo. Não é o momento. Nós mães precisamos estar bem para cuidar bem dos nossos filhos. Isso é fato. Eu sempre falo para as mães, tenha amor. Sabe, tem amor, tem a sensibilidade que o teu menino, tua menina, ele está ali, ele precisa do teu conforto, mas não esteja estressada, e não é que a gente não vai ficar, não fique se martirizando com aquilo, porque aí vai sobrecarregar a criança. Meu Deus, eu tenho que fazer isso, a gente pensa 24 horas foi pouco. Não, calma, desacelera, eu aprendi a fazer isso. A maternidade, inclusive hoje eu falei com a doutora Michele Calil, e a gente tava falando sobre isso, né, porque ela também é pediatra, e aí às vezes a gente, como mãe, esquece até de pentear o cabelo. E aí, quando nos lembram, simplesmente fala assim, dá uma baixadinha. Meu Deus, né? Eu esqueci de fazer isso. Aí é normal, né? Sapato. Invertemos algumas coisinhas, trocamos, ou lembramos assim no carro, quando estamos levando as crianças pra escola. Eu esqueci de fazer isso. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Não fique se julgando. Tudo bem. E se os outros julgarem, né? O que eu digo assim, gente, então vem me ajudar. Vem me ajudar. Chama que aí, né? Vem me ajudar que eu vou fazer o que você tá querendo dentro da tua expectativa. E nós nos redescobrimos como mães e nos tornamos mais fortes. Muito mais fortes. É engraçado porque nesse mês de abril, muitas mães atípicas estão chegando. E isso é difícil, porque nós precisamos expor situações que são delicadas para nós. E aí pedindo apoio, pedindo suporte, trocas de ideias, experiências. E às vezes a gente tá assim no WhatsApp respondendo, nossa, maluca do WhatsApp. Não. É você tentar dar um conforto e aprender com aquela pessoa também. E isso é fantástico. Empatia. É essa troca que é necessária. E essa semana eu usei muito. Vamos unir forças, vamos fazer isso. Uma roda de conversa serve? Levar conteúdo, levar conhecimento. Será que as mães vão gostar? Eu como mãe, nossa, eu quero. Então, é você, sabe, ser ativa nesse momento, mas fazer pelo amor a isso. Porque o autismo não é fácil, Cláudia. Não é fácil, ele exige demais. E assim, é muito sofrido, porque tem mães que não têm o suporte, não têm apoio. E aí, e o julgamento, às vezes, até dos familiares. Julgamento. Familiares que eu digo, às vezes, não é o núcleo, mas aos arredores, né? Os e nós familiares. temos casos de, por exemplo, assim, mãe, pai, criança. Só eles, sabe? Avós, tios, tias, ninguém sabe. E até quando vamos viver isso? Até quando? Pessoal, nós estamos no mês de abril, que é um mês de conscientização do espectro autista. Então, nós estamos no Foca na Inclusão. O mês todo de abril, o Foca vai ser o Foca na Inclusão. Se você curtiu o nosso conteúdo, ajuda, vai lá, curte, comenta, compartilha, porque assim você também ajuda e fortalece a gente chegar a mais pessoas que estão precisando ouvir sobre esse conteúdo. Então, curte, comenta, compartilha, dá o seu like.
tá? Fica focado na causa. Fica focado na inclusão. Focado na inclusão. E não só no mês de abril, né? Vamos falar assim, ó, mês de abril é exceção porque é mundial, mês da conscientização. Mas vamos pensar que temos 365 dias que permaneça o respeito, a conscientização, a empatia e o olhar tentando entender. Por exemplo, eu não sei o que é autismo, pode me explicar? Sim, posso te explicar. Eu gostaria de fazer isso. Sim, vamos, embarque nessa. É convidar as pessoas mesmo, é chamar pra luta, né? É chamar pra... Tem uma outra questão, Glau, que eu queria falar pra você, que às vezes alguns autistas, eles também têm misofonia, você já ouviu falar? Na verdade, eu ouvi falar, mas eu não conheço não conheço os casos que tem. Não saberia te expor. Por exemplo, o barulho de quando você tá comendo, faz um mastigar. E isso acontece também quando tem seletividade alimentar. Textura de comida, nesses momentos é mais perceptível. Eu falo assim, o meu menino não teve seletividade alimentar. Já ouvi casos, e por isso que eu comento assim, caso específico de crianças eu não conheci. Mas eu sei que tem, e é difícil. Muito difícil. São mães que precisam comprar uma específica marca, a textura de certo alimento não dá certo, só uma única cor, então tudo envolve. E aquele silêncio, aquele barulho, para a criança, torna-se, sabe, dolorido. Dolorido. Ele é insuportável. Insuportável. E às vezes ela pode até se tornar agressiva. Agressiva por causa disso. As crianças, quando eles se desregulam, que a gente fala, e às vezes entra em colapso, uma crise, geralmente nós temos um antecedente, né? Nós conseguimos checar, imaginar como que acontece. No Arthur já aconteceu. Mas também já aconteceu crises que simplesmente surgiram. E aí vai do riso ao choro, do choro ao riso, e você precisa administrar aquilo. Já aconteceu em público, já aconteceu em casa. Precisa encontrar formas. Então, eu sempre falo assim, ó, os profissionais auxiliam muito. A TO, a psicóloga, eles sempre mostram caminhos para todas as estereotipias, para todas as dificuldades. E falando de dificuldade, vamos falar de habilidades também, né? Precisamos potencializar nossas crianças. Com certeza. Potencializar as habilidades, potencializar as coisas boas também. Sempre falamos, eu vou morrer. Então, tá, você vai morrer. Então, vamos pensar pelo lado positivo. Aconteceu isso, podemos fazer dessa forma. Não deu, tenta de novo. Vai conseguir, uma hora vai dar certo. Depois do que aconteceu, né, Clau, comigo e com meu esposo, né, o professor Buza, eu costumo dizer assim, que não é que todo mundo vai morrer, como que a gente vai viver. Como que a gente vai viver? Como que você vai... A vida é o que importa, né? E ela vai seguir. Se você viver bem, se você tiver esse olhar, essa fome de vida. Porque, óbvio, então todos vamos morrer, ok, mas como nós vamos viver? Com certeza. Né? Viver bem. E é uma opção, né? Não, com certeza. Tudo na vida. Né? O olhar que você tem, que a gente costuma dizer das lentes que você coloca, né? Você pode ver as minhas qualidades, você como Glau, eu posso olhar para você e ver tuas qualidades, como eu posso olhar para você e ver os seus defeitos. Depende do olhar que eu quero ter sobre você. E aí esse julgamento também que vem. Claro que tem umas pessoas que é um pouco inevitável, né, Glau? Você olhar assim é gritante, né? Os defeitos que as pessoas têm, então você fica... Mas e tem outras que eu digo assim, eles querem mostrar isso, né? Eles não querem mostrar o lado bom, eles querem mostrar escancarar, né? Exatamente. Tudo bem, é opcional. Mas é uma opção você viver e você fazer as escolhas certas. Só que não é uma opção você ter filho autista. Você sabia disso, né? Não, exato. A maternidade... Isso não é uma escolha. Mas aí é uma escolha como você vai lidar com essa Como vai lidar com isso? Porque eu pensava que a maternidade seria planejada e perfeita. Juro que pensava. E não foi. Não foi. Glau, e aí apareceu. Conta para Foca como foi a descoberta do diagnóstico, o que você percebeu de diferente, se desde já bebê você percebeu alguma coisa diferente e quando você se deu conta, como é que você foi buscar recursos? Conta para Foca. Então, o Arthur, eu falo assim da maternidade planejada, nós planejamos tudo certinho. E eu esperava que fosse assim, mas eu não mandei nada. Lá em cima deve ter mandado muito mais. E eu entendi com o tempo, com o passar do tempo, porque o amor é igual, não existe. E na amamentação foi algo que sempre me chamou a atenção quando o Arthur nasceu. Ele só mamava muito próximo de mim, e aí depois ele foi se afastando por causa do calor do corpo, mas nunca na presença de alguém.
Era assim, raro as pessoas que poderiam ficar olhando ele mamar. Geralmente era escondidinho. E aquilo chamava atenção, porque toda criança mama na frente do público, mama em qualquer lugar. Fome. Porque tá com fome, vai comer, é a única forma. E isso me chamou a atenção, o olhar. Ele sempre tinha um olharzinho assim, distante. A gente brincava que ele se perdia. Um segundinho. Aí quando chamava Arthur, Arthur, aí você percebia que ele tava voltando. Mas tanto faz, tanto fez. Sempre foi uma criança muito quieta. Colocava no sofazinho, ficava estática lá. Passava algo na televisão? Não tinha muito contato, ele não interagia. E quando começou a andar, ponta do pé. Eu falei, pronto. Falei, meu Deus. Então, eu sempre soube que o Arthur era diferente. Eu sou professora, né? Eu já tive algumas crianças. Então, a gente tenta buscar poucas informações. E tudo isso nos fizeram a levar aos médicos. E ele era muito doente também, sempre tinha muitas infecções. Então, buscamos os médicos, que o primeiro que a gente buscou foi a Andréa Sokol. Nós tivemos uma infecção generalizada e nesse processo investigativo, então fomos a psicóloga, fomos a neuro, fomos a fono, buscamos todos eles. E isso, claro, pagando. Porque demoraria muito mais se esperássemos pelo SUS, no nosso caso. Então, unimos forças, buscamos um diagnóstico e aí depois que chamaram pelo SUS, nós levamos ao doutor e eles comentaram, sim, é autismo, mas eu não posso fechar ainda por causa da idade. Vamos encaminhá-lo à estimulação precoce e vamos fazer as terapias. Com o passar do tempo, vamos testando. E aí, sendo que ele entrou na estimulação precoce, concluiu-se o laudo. Autismo. E aí começou nível 1 de suporte, nível 3 de suporte, hoje ele é nível 2. Então, eu não nasci pronta. Eu não nasci pronta. E eu enfrentei muitas dificuldades, porque gera preconceito, gera aquele julgamento, assim, de algumas pessoas. E eu fui entender muito tempo depois que, assim, poxa, se você reagiu dessa forma porque o meu filho é diferente, vai reagir comigo também. Então, eu também não te quero por perto. E foi aí que a gente foi abraçando a situação, foi falando mais sobre isso. E eu sempre mostrei muito a realidade dos meus meninos, do meu filho na internet. A rotina, o dia a dia, o que fazia. Nós moramos no interior, então ele se sujando e tudo mais. E aquilo, sem querer, eu já estava estimulando ele. Então, foi uma surpresa? Foi. Foi uma sentença? Não, nunca encarei dessa forma. Eu imaginava que... Imaginava não, tenho certeza. Quando eu descobrisse o que o meu filho tinha, seria mais fácil eu poder ajudá-lo. E foi o que aconteceu. Então, hoje eu sempre bato no peito e digo assim, eu sou mãe atípica, o meu menino é autista, e daí? Sabe, e daí? Tudo bem. Ele é diferente, mas ele tem todos os direitos como qualquer outra pessoa. Eu acho muito interessante essas questões, porque a maioria das pessoas, elas se dizem cristãs. Né? A maioria, claro, tem com todo respeito aos ateus, etc., mas a grande maioria da população, ela se diz cristã. E me admira muito quando se faz essa diferença, porque se eu sou cristã, eu acredito que todos somos filhos de Deus. Foi Ele que nos criou. Sim, com certeza. Então, cada ser que existe nessa terra, cada ser, não vou nem dizer que é ser humano, é cada ser que existe, então foi criado por ele. Foi criado por ele. Então, e não deveria existir, né? Levei para esse lado, né? Mas, então, se é dessa forma, então vamos partir de um ponto... Não, do pressuposto de que todos deveriam ser aceitos. Exatamente. Porque em todos os lugares. Foi Deus que criou assim. Foi Deus que criou. Né? E... Com o passar do tempo, nós estamos vendo muitas situações de agressão, de bullying, Sim. de situações. E aí, quando você fala disso, a gente bate no ponto de, tudo bem, você não é diferente, você é perfeito, mas tem direito de julgar, de criticar, de olhar de uma forma diferente? Não tem. Você deveria aceitar muito mais do que mas uma criança diferente. Mas a gente é cheio de diferença. Cheio. Eu não sou igual, né? Nossa, não dá. Cada um de nós tem uns probleminha aí, né? Que como eles tem uma brincadeira agora até na internet que a pessoa tá precisando de terapia, mas tem alguns que estão precisando de exorcismo. Mas tudo bem, vamos por partes. Normal. Não, vamos por partes. Vamos organizar, vamos planejar. E é assim, ninguém é. E quando... né, falamos do assunto do mês, eu gosto de lembrar, gente, o autismo precisa ser discutido como uma política, como um jogo de futebol, como uma dor de cabeça. Ele precisa
estar incluído, ele precisa ser incluso. É preciso nisso. falar sobre É ele. preciso falar, chega de tabu, chega das mães se escondendo ou comendo pelas beiradas para poder chegar a alguém, poder falar, ai, meu filho é autista. Sabe, tímida. Não precisa disso. Nós precisamos entender das dificuldades, das demandas, das habilidades. Mas a sociedade também tem que lidar com isso. Não é só nós, mães, lutando. Não, precisa ter esse contraponto, E pode né? chegar para qualquer um que Para queira qualquer um. Por ter exemplo, filhos. vamos falar dos direitos. A criança tem o uso dos cordões, né? Então, vamos falar lá. Tem o cordão o quebra-cabeça. E do girassol, né? E do girassol. Por que ele tem do quebra-cabeça? Para mostrar que ele tem o autismo, mas que ele pode entrar numa crise, ele pode ter uma descarga sensorial, ele pode ter uma sobrecarga. Então, ele tem preferência, é para evitar certas situações com a criança. E isso é respeito. É entender. Tem tantas pessoas que não conhecem, mas deveriam. O cartão, né? Vamos falar, ai meu Deus, mas por que meu filho tem que ter? Gente, a identificação dele ser um autista vai ajudar ele a lidar com situações hoje e futuramente. E vai mostrar para a sociedade que ele precisa, muitas vezes, sair do ambiente de trabalho e dar uma esclarecida. Ele precisa fazer as terapias, ele tem essa necessidade. Então, não precisamos mais de tabu, né, Cláudia? A gente estava conversando, né, antes, e eu lembro que eu falei para você do cachorro, que ele tinha um cordão de autista, mas ele estava escrito, não toque nele, porque ele era um apoio, ele era um suporte emocional da moça que tinha autismo. Sim. Então, ele era aquele, eu não sei a raça, mas é aquele cachorro que ele é meio malhado, que eu vi pessoalmente isso. Sim. Né? É um cachorro branco e preto, assim, que tem aquele olho claro, um azul, o outro mais escuro. E ele era um cachorro de apoio emocional. Para que quando ela entrasse em crise, ele estava junto. Não, e o mais interessante é que o cachorro, que o animal, ele dá esse conforto para as pessoas, como a ecoterapia. Os animais, que nem o cavalo, é a mesma situação. Então, nós temos essa ligação. E o não toque é porque aquele animal, ele precisa estar com ela. Então, não tem por que você ficar brincando, tirando a atenção. Aconteceu recentemente, foi essa semana, se minha memória não esteja tão fraca, daquela menina que estava competindo. Ela estava num reality show, se eu não estou enganada, e ela é autista e ela explicou a situação dela antes. Ela explicou para todo mundo, até para o adversário dela, e ela ganhou a competição. Mas depois da sobrecarga sensorial que ela sofreu, ela entrou em crise. E ela havia avisado que quando entrasse em crise, todo mundo ou alguém deveria fazer, sabe, acolher ela, abraçar. E foi o que o adversário fez. Gente, que exemplo mais bonito de empatia e respeito pela outra pessoa. Um abraço. Ele poderia ter ignorado a situação. Ele poderia deixado, poxa, ela ganhou de mim, eu sou o perdedor. Não. Sabe, no jogo é possível. E tem muitas manifestações acontecendo que não fiquem só na fala, né? Sim. E elas aconteçam na prática. Na realidade. Glau, eu gostaria que você olhasse para essa câmera agora. Isso. E agora passa uma mensagem, né, para as mães, para as famílias, para a comunidade, enfim, da AMA e do autismo, sobre as atividades também que vocês estão desenvolvendo. A câmera toda sua, pode focar nessa câmera. Perfeito. Então vamos lá. Falar para as mães que o autismo é como um mar. Nunca será constante. Terão dias calmos, dias turbulentos, mas ele sempre será seu filho. Então, desistir não é uma opção. E nós temos vários grupos de apoio se formando, outros já constituídos, que é possível, sim, você buscar essa rede de apoio, você poder conversar e fazer essa troca de experiência. Nós teremos alguns eventos pela AMA e pela clínica, inclusive, e em parceria também com a Janaína, que é dona do sítio Wibethof. Então, vamos por data. No dia 12, nós teremos aqui na nossa cidade o pedágio Sinal Verde para a Inclusão. Por que fazer um pedágio? Para nós continuarmos com a conscientização e para mostrarmos que é possível, sim, termos crianças autistas atípicas incluídas em todos os ambientes. Então, entregaremos uma lembrancinha para os motoristas, para os carros que estejam passando nesse dia. Será no sábado. Nós teremos no dia 13 também o piquenique, que é a promoção da igualdade, do respeito, da inclusão, que serão com famílias atípicas, famílias que
queiram socializar, queiram participar, será no sítio Wibelthof, na Bela Vista do Sul, no período da tarde. E no dia 17, Cláudia, roda de conversa. Que esse é um momento fantástico, que é um momento que nós podemos compartilhar as vivências, fazer as trocas, chorar se necessário, dar risada, mas é um momento nosso. E é essa união que precisa acontecer. Eu acredito na inclusão e eu acredito que a sociedade ela possa ter respeito, ela possa ser mais empática. Mas não é só acreditar, nós precisamos bater no peito, precisamos assumir as responsabilidades e fazer. Então, mãe, famílias atípicas, nunca desistam. Corram atrás, têm os direitos, quais são, o que podemos fazer. Nós amamos nossos filhos incondicionalmente e precisamos lutar sempre, como mães atípicas que somos e as outras pessoas respeitar também. Cláudia, obrigada pelo espaço. Glau, de verdade. Uma é um delícia prazer conversar com você. Poderíamos ficar horas e horas. Horas e horas, a gente gosta de falar pouco, né, Glau? Nossa. Então aqui daria aqui umas 3 horas de podcast, com certeza, Com assim, certeza. ó, frouxo, mas a gente tem um tempo determinado. Com certeza. E foi uma delícia conversar com você. Eu espero que você venha outras vezes com notícias já concretizadas dessas lutas que vocês estão enfrentando. Sim. Devem falar sobre a AMA, sobre conquistas. Imagina, chegar no próximo, assim, a AMA tem uma sede, conseguimos. Nossa Senhora, isso será fantástico. Vai ser. Mas é possível. Vamos conseguir, sim. Eu agradeço muito. Então fica aqui, focados na causa, curte, comenta, compartilha e até a próxima. Até.